Na verdade, eu nunca pensei em escrever em crônica, talvez até escrevesse crônica misturada aos contos, mas não sabia o que fosse. Aí Mário Hélio me convida para trabalhar com ele na Continente e eu começo a escrever. A crônica é um gênero muito curioso, porque você pode escrever sobre tudo e você se coloca inteiramente dentro da crônica. O sucesso da sua crônica vai depender de quanto você é capaz de se colocar. Aquilo que há pouco eu neguei, de que não gostava de me expor, que não gostava de falar de questões minhas, você termina sendo o autor, narrador, em que você próprio o tempo todo se ironiza, se debocha, se fragiliza e, em suma, você vira personagem na crônica, querendo ou não. A outra questão é que a crônica você pode escrever sobre tudo. A coisa com que eu tenho menos intimidade na minha vida é com futebol. E uma das coisas sobre o que mais eu escrevi foi futebol. É inacreditável. Eu já escrevi tanto sobre futebol em crônica, porque há sempre muito que escrever em futebol. Baixa Neymar para dar 100 crônicas, entendeu? Claro que todas metendo o sarrafo, tá entendendo? Então, você tem ideia, eu representei o Brasil numa mesa fantástica que teve na feira de Frankfurt, onde eu estava com aquela camisa vermelha que há pouco eu vestia. Então, na feira de Frankfurt, que é uma das feiras mais famosas e uma das maiores feiras de livro do mundo, e aí criaram uma mesa sobre futebol. Na verdade, era um confronto entre a Alemanha e a Argentina por conta da derrota que a Argentina sofreu da Alemanha, e os argentinos nunca perdoaram. E aí eu fui convidado a ir falar nessa mesa sobre futebol. Na verdade, eu fui para lá só achar graça. Eu nunca ri tanto na minha vida. Mas eu também já escrevi sobre futebol. E aí eu vi que eu tinha muita coisa a ver com futebol. Uma das minhas crônicas, que está nesse livro Arte e Torrar Café, se chama O Ano em que Torci contra a Seleção Brasileira. Então imagine, o ano em que torci contra a Seleção Brasileira, que é o ano de 1970, quando o Brasil ganhou a Taça Jules Rimet e foi tricampeão mundial. Eu tinha entrado no curso de medicina, estava no primeiro ano, tinha 18 ou 19 anos, e aí eu vou só ler um trecho para você sentir o clima. Havia um acordo tácito entre os universitários politizados à esquerda de não torcer pelo Brasil. Eu já era, naquela época, um cara radicalmente de esquerda. A ditadura militar, no auge da repressão, pós-AI-5, transformaram a seleção brasileira e a Copa num instrumento de propaganda do regime, um meio de cegar as pessoas para os horrores que praticavam. Percebíamos revoltados como os milicos manipulavam os resultados dos jogos a favor deles. O desejo de conquistar a Taça Jules Rimet era um sonho nacional acalentado havia anos. A vitória significaria a felicidade absoluta. Usava-se o patriotismo futebolístico, uma invenção brasileira, a favor de quem usurpava o poder. E nós, os mais politizados, os barbudos ateus comunistas, percebíamos isso com revolta e fincavam o pé numa decisão: não veremos nenhum jogo e vamos torcer contra a seleção brasileira. É um tema fantástico, é um viés que eu pego para falar de futebol e, na verdade, refletir sobre política, e isso é crônica.